A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez trilhando esta caminhada, esta revista Sacrifício no Plano da Redenção. Amados, é uma revista que tem nos abençoado muito, e como nós temos aprendido com essa revista, e hoje nós iremos estudar a aula de número 11, ou seja, vamos falar sobre a purificação dos imundos. Lembrando, irmãos, que nós temos duas lições sobre a purificação dos imundos, sendo que nesta primeira lição nós iremos falar exatamente sobre a purificação nos casos das impurezas ali voltadas às questões masculinas e femininas, que iremos explicar, e iremos falar de alguns tipos de doenças, como no caso da doença de lepra, na próxima aula. E como tudo, irmãos, tudo isso revela a santidade de Deus no meio do povo, como Deus ilustra o pecado em todas essas coisas, e vamos ver sobretudo como o plano da redenção é mostrado assim, de uma maneira brilhante, através aqui de todos esses rituais. Para quem não me conhece, meu nome é Arnaud, sou pastor da Igreja Brasil para Cristo de Formosa, e quero agradecer a Deus, irmãos, pela oportunidade que nossa pastora presidente, pastora Luíde, nos deu para estarmos comentando essa revista, e também o nosso amado pastor Gideon Júnior, que é o superintendente das escolas bíblicas do Brasil para Cristo, certo? Então nós estamos aqui, página 74, a imagem aqui da mulher do fluxo de sangue, quando ela toca nas vestes de Jesus, na orla da sua vestimenta, e é curada. Então, ela vai simbolizar aqui o tema que nós estamos falando sobre a purificação, certo? Inclusive, eu estou aqui de branco hoje, representando aqui esta lição que fala sobre a purificação dos imundos. Vamos lá então. Quando chegamos aqui na página 74, o texto áureo diz assim: assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo. E na introdução diz assim: uma pessoa considerada impura estava em condição inadequada para se apresentar diante de Deus por questão cerimonial e não por pecado moral. Então vamos lá. O que você precisa entender e passar para o seu aluno sobre essas duas próximas lições? A partir de agora, a lição 11, e que nós vamos também falar desse mesmo tema na lição de número 12. Irmãos, pecado, aliás, impureza moral, ela é diferente de impureza cerimonial. O que seria impureza moral? Pessoas que estão em situação de pecado, certo? Pessoa que concebeu ali o pecado na sua mente e que praticou ele de alguma forma. Não estamos falando ali de uma natureza pecaminosa, estamos falando da pessoa que está cometendo pecados ali de forma consciente. Então, uma pessoa que comete um pecado, ela está impura das duas formas, da forma moral e da forma cerimonial. Porque se ela está moralmente, vamos dizer assim, impura, cerimonialmente também ela vai estar impura, e por isso ela precisa ali fazer ali as suas ofertas para que ela possa ali ter o seu pecado expiado e continuar ali no meio da congregação. E a impureza cerimonial? A impureza cerimonial, irmãos, ela ocorre não por questões morais, ou seja, não porque uma pessoa cometeu aquele pecado, certo? Às vezes a pessoa nem cometeu ali um pecado. Estou falando da natureza, estou falando de coisas conscientes, pecado consciente. Então, às vezes a pessoa está numa situação moral, ela está numa situação regularizada, porém a sua situação cerimonial está imprópria, inadequada para estar diante da presença de Deus. Por quê? Porque ocorrem situações na vida física da pessoa, na saúde, que pode torná-la ali numa situação imprópria para estar ali diante do serviço sagrado. E vamos ver que dependendo da situação, às vezes a pessoa, ela ficava ali reclusa do serviço sagrado ali durante um dia, mas os casos mais graves, inclusive a pessoa teria que ficar até fora do acampamento, até que ela se recuperasse, se limpasse daquele problema, passando por um ritual de purificação, para que ela pudesse retornar no meio da congregação. E por que isso acontecia, pastor? Muito bem. O que você e seu aluno precisa entender, meu amado professor? Deus, quando ele resolve habitar no meio do povo, por um lado, foi uma alegria extraordinária. Deus que tirou os hebreus do Egito,
habitando agora no meio deles. Imagine nós, no lugar dos hebreus aqui, vendo Deus dizendo que vai habitar no meio da gente. Tudo que há de bom a gente pensa, certo? É um Deus que vai nos dar saúde, nos vai dar o alimento, é o Deus que vai nos dar, sobretudo, segurança e proteção contra os nossos inimigos, os nossos adversários, diante das guerras que nós vamos enfrentar. Então, irmãos, realmente era algo que foi comemorado pelo povo, essa questão de Deus decidir habitar ali no meio deles. Só que esse Deus, irmão, ele exige um padrão de santidade no nível elevadíssimo, porque este Deus, ele é santo. Então, quando esse Deus resolve habitar no meio do povo, aquele povo, irmãos, teria que mudar o seu estilo de vida de forma radical. Foi radical a mudança que aquele povo teve que viver. E muitas coisas, irmãos, que eles vão começar a praticar, vai ser uma forma de se lembrarem que eles estão habitando no meio de um Deus, que eles estão habitando juntamente com Deus Santo, e que esse Deus Santo, ele não está recluso apenas ali dentro do santuário não, mas ele está no meio do povo. Então o povo precisava estar atento, e daí vai surgir essas regras, pelos quais a intenção de Deus era que o povo, irmãos, pudesse temer a sua presença, e ao perceber que algumas liturgias ali do exterior do povo precisava ali realmente andar de acordo com o padrão moral de Deus exigido. Então, se Deus está cobrando do meu padrão exterior, que eu venha realmente estar alinhado ao padrão moral dele, então muito mais ele quer que a minha vida interior esteja também andando de acordo com este padrão moral de Deus. Então Deus usa, irmãos, questões externas, na realidade, como uma forma de mostrar a importância também do nosso cuidado em relação à nossa vida interior. Então, questões externas, na realidade, é uma forma didática e pedagógica que Deus utilizou-se para falar no dia a dia, irmãos, para os israelitas, que eles deveriam se lembrar do Senhor. Era no dia a dia, irmãos, que isso era aplicado, e no dia a dia essas coisas lembravam os israelitas da santidade de Deus e do temor que eles deveriam ter para guardar os seus corações contra o pecado, e para que pudesse estar sempre vivendo uma vida consagrada diante do Senhor. Essa é a proposta desta lição, e principalmente a proposta desses rituais, certo? Então vamos começar aqui. Nós vamos falar primeiramente das impurezas relacionadas aos homens, e depois nós vamos falar das impurezas relacionadas às mulheres, certo? Então, primeiro, nós temos aqui, irmãos, o fluxo provocado por doença indeterminada. Olha só, a palavra hebraica traduzida por fluxo seminal é zub, a qual possui vários sentidos, tais como escorrer, correr, emanar, manar, brotar, escorregar e corrimento. Isso daqui, irmãos, refere-se a situações ali que ocorrem ali através das partes íntimas, das genitálias do homem, mas isso também vai ser aplicado para a mulher. No caso da mulher, vai se tratar, no caso ali de questões relacionadas a uma hemorragia, certo? Por algum problema que a mulher tem na sua saúde, e ali terminou o período menstrual, ela continua ali, sabe, expelindo sangue. Então ela se encaixa também nos casos de zub. Então a palavra zub, certo, é para determinados problemas, vamos dizer, problemas de saúde, ou alguma infecção, alguma coisa que são expelidos pelo órgão genital, tanto do homem quanto da mulher. No caso do homem, irmãos, esse tipo de corrimento anormal que ocorre ali das suas genitálias, os estudiosos dizem que poderia ser por duas causas. A primeira delas seria algum tipo de gonorreia do mundo antigo, que não é tão agressiva como nos dias de hoje, mas que já existia naquela época, certo? Ou uma doença também, uma chamada biliaríase urinária, que ela ocorria, essa doença, devido a um tipo de parasita que saía ali de alguns caracóis, alguns caramujos pequenos que ficavam ali dentro de poços d'água, ali nos dias antigos, certo? E o que ocorria, irmãos, com essas pessoas? Estamos falando do caso de zub.
No caso de Zub, tanto para homem quanto para mulher, a pessoa contaminada, ela deveria ser isolada fora do acampamento, uma vez que contaminava tudo o que tocasse, tanto objeto quanto pessoas, inclusive pela saliva. Ou seja, irmãos, quando uma pessoa estava contaminada pelo Zub, certo? E que era um caso dela poder ali ter que sair do acampamento, tudo que ela tivesse pego ali tinha que ser lavado. Se uma pessoa tivesse tocado nela, também tinha que se lavar, certo? Tinha uma questão sanitária ali, que Deus estava protegendo o povo ali para não propagar doenças. Tinha sim, era um método arcaico, antigo, mas era uma forma que também Deus dispôs para estar protegendo o povo de determinadas contaminações, certo? Mas acima de tudo, nós devemos entender que Deus estava comunicando, irmãos. Comunicando o que, pastor? Comunicando as consequências práticas do pecado sobre a vida de uma pessoa. É isso que nós vamos entender. Por quê? Porque o isolamento, irmãos, levava a pessoa a um sofrimento, sabe, emocional, afastava da família, sabe? A pessoa teria que ser afastada ali da sociedade, a pessoa teria que ser afastada de todo tipo de festa, de todo tipo, sabe, de evento religioso, enfim, se afastava ali da presença do Senhor. Então, isso era realmente um momento muito difícil para a pessoa que passava por esse tipo de situação. E isso é tão interessante que ninguém poderia tocar nessas pessoas. Se ela sentasse numa cadeira, a pessoa que era contaminada com Zub, certo? Se ela sentasse numa cadeira e outra pessoa sentasse, porque a pessoa que sentou, ela era contaminada até a tarde. Se ela pegasse um copo, e outra pessoa pegasse naquele copo que uma pessoa com Zub pegou, então, essa pessoa que pegou no copo seria contaminada, certo? Era quase parecido com aquilo que ocorreu nos casos de Covid lá atrás, entende? Só um exemplo aqui para os irmãos entender mais ou menos, certo? E aí, irmãos, para a gente entender isso, é por isso que a gente vai ver ali em Marcos, capítulo 7, do versículo 3 ao 4, quando Jesus ali está comendo sem lavar as mãos. O que ocorre, irmãos? Os fariseus ali ficam revoltados com aquilo, né? Porque olha o que aqui diz, Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 4. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e até camas. Quer dizer, com o passar do tempo, a tradição dos judeus, ou seja, alguns rabinos, para proteger os homens dessas questões de contaminação exterior, eles foram criando vários tipos de regra. Por exemplo, nos dias de Jesus era muito comum as pessoas irem para o mercado, e ali ia para o mercado, ia para um lugar, ia para o outro, e principalmente naquela época em que a sociedade judaica já era misturada com várias pessoas que não guardavam a lei, que não obedeciam essas leis. Então, pessoas consideradas impuras poderiam ali pegar nos objetos e tal. Quando o judeu fosse ali para o mercado, ele não sabia qual objeto que estava ou não estava contaminado. Então, ele ia no mercado, quando ele voltava para casa, rigorosamente tinha que ter toda aquela questão daquela lavagem, certo? Inclusive no ritual ali de casamento ali, que Jesus foi em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho, ele pega exatamente aquela água que era destinada para o ritual de purificação. Então, quando Jesus resolve não lavar as mãos, não era uma questão de higiene que estava em jogo ali, mas uma questão ritualística, certo? Porque eles acreditavam que tinha que haver essa purificação, porque caso contrário, se eles não realizassem essa purificação, eles estavam numa situação inadequada diante de Deus. E aí Jesus vai mostrar claramente, irmãos, que tudo aquilo na verdade apontava para uma questão interior, uma questão espiritual. Se o povo não estava tendo cuidado da questão interior, da questão espiritual, e vivia muito mais, sabe, uma vida de hipocrisia, então essas questões exteriores da lei já não tinha nem mais um efeito para eles, e por isso é que ele não se importava com esses rituais, e de propósito ele transforma o que em vinho, aquelas águas que eram destinadas, para que os convidados pudessem se lavar nesses rituais, certo? Então, tendo dito isso, o ritual de purificação para essas pessoas, quando elas se lavavam, primeiro o indivíduo
né, tanto homem quanto mulher, ficava ali 7 dias de observação, depois dele se sentir curado, para ver se realmente estava tudo ok, estava tudo bem, né, fazia durante aqueles 7 dias um processo de lavagem, e aí sim eles entregavam ali uma oferta ao sacerdote, ok? E aqui, irmãos, nós temos um elemento muito interessante que toma um protagonismo na questão aqui da purificação das pessoas. Que elemento é esse? Exatamente a água. É a partir daqui que a água também vai entrar como um elemento de purificação, mais voltado para as cerimônias, vamos dizer, de impurezas externas, certo? Então, a impureza cerimonial, agora, irmãos, os casos mais leves, eram facilmente solucionados, no caso aqui, com a lavagem de água. Os casos de exúrbio, que eram casos mais graves, aí tinha que também ter uma oferta, conforme nós vemos aqui, a oferta pelo pecado, certo? E é interessante quando a gente fala, irmãos, exatamente aqui da água, sabe, nesse contexto de lavagem, certo? Que quando o profeta João Batista, ele surge ali pregando no deserto, convidando as pessoas para se arrependerem, ele chama as pessoas para quê? Para se lavarem em água. Ele batiza as pessoas, submergia aquelas pessoas como, vamos dizer, um símbolo de que aquelas pessoas estavam sendo lavadas ali do pecado. Em razão disso, foi que vieram ali os mensageiros ali dos sacerdotes e alguns fariseus perguntando: peraí, você está batizando, chamando as pessoas para o arrependimento e batizando com água? Isso é um trabalho de quem vai fazer o Messias. É o Messias que vem para, para nos dar o Espírito, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, como a lei diz, né? Para resolver essa questão aí do pecado moral. Então, você que é o Messias? João Batista não. Uai, se você não é o Messias, por que você está batizando? Aí João Batista explica: o meu batismo aqui, em outras palavras, é simbólico. É só diante daqueles que estão fazendo uma confissão de arrependimento, mas o que está vindo depois de mim é mais poderoso do que eu, e este sim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? Então as pessoas até acharam que João Batista era o Messias, em razão dele fazer o batismo com água. Por quê? Porque o batismo com água, vamos dizer, os rituais de purificação com água, era para questões externas, certo? Porque as questões morais era o sacrifício direto no templo, e aí quando ele vai fazer um batismo com água para resolver questões morais, para falar de purificação moral, as pessoas: será que esse aqui está querendo se dizer o Messias? Porque o Messias é que vai nos purificar das questões morais, certo? Mas aí nós vamos ver que o próprio Jesus e os apóstolos, como Paulo, né, eles vão usar, a partir do momento em que Jesus começa a falar sobre a água como um símbolo de purificação, ele diz que a água é o que? A sua palavra. E ele diz para os discípulos: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho pregado para vocês. E aí Paulo vai ensinando a mesma coisa lá em Efésios, né? Dizendo que Jesus, ele lava a sua igreja, né? Purificando através da sua palavra. Entendeu? Então, todo esse contexto de purificação através da palavra, utilizando-se, vamos dizer, no contexto da água, eles estão utilizando neste contexto histórico aqui, relacionado a esses rituais de purificação. Bom, nós falamos nos casos de exúrbio, agora vamos falar nos casos de fluxo natural de sêmen, quando há vamos dizer, quando o homem, né, expele involuntariamente o sêmen, ou quando o homem é casado numa relação sexual. Amados, quando isso ocorria, certo? As pessoas, tanto o homem num processo de relação sexual, certo? Dentro do casamento, isso era tranquilo? Era. Isso era saudável? Era. Mas, quando ele estava nesse momento, ele não podia participar das festas sagradas, ele não podia entregar sacrifícios e nem estar no tabernáculo, e também não poderia participar das guerras, certo? Inclusive, quando o homem, né, seja o solteiro, que às vezes tinha um sonho, tendo uma relação sexual e acabava ali involuntariamente expelindo o sêmen, ou, vamos dizer, o soldado ali, quando estava na guerra, era casado e tinha saudade ali da sua esposa e acabava sonhando com ela, e enfim, na noite ele acabava expelindo ali, certo, parte do seu sêmen. Essas pessoas eram consideradas, esse soldado, ele era considerado impuro.
Então, mesmo estando ali no acampamento militar, diante de uma guerra, ele tinha que ser retirado, certo? Ficava impuro até a tarde, ficava ali se lavando, se purificando, para que depois ele pudesse ali voltar para o acampamento, depois que ele estivesse cumprido o seu ritual de purificação. Por quê? Porque as guerras, irmãos, era considerado um serviço sagrado. Quando o soldado estava ali indo para uma guerra, praticamente ele tinha a mesma função de um levita lá no templo. Então, tudo o que se fazia para o Senhor, irmãos, exige uma consagração, certo? Porque ali nas guerras, quem vencia as guerras é o Senhor. Então o Senhor andava ali no meio do exército, o exército tinha que ter noção disso, que eles iam vencer a guerra por causa do Senhor, porque o Senhor estava no meio deles. Então, diante do Senhor, num serviço feito para o Senhor, as pessoas têm que estar em consagração. Todo guerreiro sempre se consagrava para ir para as guerras, ou para oferecer os seus sacrifícios. Eles tiravam ali alguns dias ali de consagração, sem ter relações sexuais, para que eles pudessem estar cerimonialmente puros. Quando a gente olha Urias, que Davi manda Urias voltar para casa, ele fica meio revoltado porque ele não queria sair da guerra, já estava doido para voltar para a guerra. Por isso que ele não entra dentro da sua casa e ele não mantém relação com a sua esposa, porque se ele fizesse isso, ele sabia que estaria numa condição imprópria para voltar para a guerra. E aí tinha que ter um tempo e tudo mais, e Urias já queria voltar logo para a batalha, e queria servir o Senhor na batalha, certo? E aí Davi viu que não tinha outro jeito, teve que dispensar Urias, né? E ele foi para a guerra para nunca mais voltar, e a gente sabe o que ocorre, né, com tudo isso daí. Então, irmãos, o que acontece? Porque no caso, pastor, do homem, certo? Mesmo ele casado, por que ele na sua relação sexual, por que ele tinha que se lavar, certo? Por ser considerado impuro. Por que ele não poderia ir no templo? Vamos lá. Primeiramente, irmãos, essas regras, elas tinham duas finalidades. A primeira finalidade era a proteção sanitária, conforme já está aqui, você vai ler para o seu aluno. Mas eu vou me voltar para as questões mais voltadas, né, as questões espirituais, certo? Que é a comunicação mais forte que Deus está dando ali para os israelitas, embora a gente veja que nas leis, Deus estava conservando ali regras, vamos dizer, regras muito importantes para que o povo fosse saudável, né? Enfim, para que o povo pudesse ter uma proteção sanitária. Então, o que ocorre, irmãos? Nós temos aqui a questão da perca do princípio vital, ou seja, assim como o sangue, o sêmen estava associado à vida, logo, perdê-lo seria um símbolo de morte, o que contradiz com a presença de Jeová, o doador da vida. Ou seja, irmãos, a gente sabe que os israelitas também já entendiam naquela época que a vida não era apenas formada por parte do que estava ali no organismo da mulher, mas também do homem. Eles sabiam que o sêmen era que produzia vida. Então, para eles, assim como o sangue, o sêmen era um símbolo de vida. E eles já tinham esse entendimento que mesmo na relação sexual, só parte daquele sêmen poderia ser aproveitado para gerar uma vida. O restante, certo, seria desprezado. Então, o que ocorre? Para eles, aquele restante que seria desprezado seria um símbolo de morte. E Jeová é um símbolo de vida. Então, se o homem está expelindo morte, ou seja, está expelindo um sêmen que poderia gerar vida, ele está expelindo morte, então aquele homem ritualmente estaria impuro, não em pecado. Viu, irmãos? Estaria impuro, mas não em pecado. Então, o que acontece? Em razão disso, ele estaria em condições inadequadas de estar diante do Senhor. O que nós precisamos entender? Que isso, irmãos, se aplica apenas para o Velho Testamento. E isso nos dias de hoje não tem absolutamente nada a ver com os nossos dias. Para que a gente não caia no erro de dizer, né, às vezes bobagens relacionadas a isso, certo? Nos dias atuais, não. Isso foi uma comunicação que Deus utilizou-se, sabe, naquele contexto histórico, para falar de um relacionamento exatamente com os israelitas, certo? Então, dito isto, irmãos, a abstinência sexual fazia parte da consagração dos israelitas ao se apresentarem diante de Deus e das coisas sagradas. Vão oferecer um sacrifício, é uma época de festa, certo? Ou eu vou para a guerra e sou um soldado, estou a serviço do Senhor, então
eu tenho que tirar um momento de consagração. O momento de consagração na Bíblia não se trata apenas de jejum, certo? E oração, mas nesse contexto aqui, a consagração, a purificação, fala também de soldados que estão se separando para o serviço do Senhor. Vocês lembram quando Davi está chegando ali, irmãos? Fugindo de Saul, ele chega ali no tabernáculo, fala com o sacerdote pedindo alimento. O sacerdote fala: olha, nós não temos nada aqui não, Davi, só tem os pães da proposição, mas os pães da proposição você sabe, só quem pode comer é o sacerdote. Se os teus soldados pelo menos tivessem puros, né? O que Davi responde? Não, os nossos soldados estão puros, porque toda vez que a gente vai em campanha militar, o que ocorre? A gente sempre se abstém das nossas mulheres. Então, em razão disso, por eles estarem, Davi já está entendendo que mesmo fora do exército de Israel, ele estava lutando numa guerra do Senhor. O que ele faz? Ele cumpre todos os requisitos da lei, e por isso que ele esteve em condições mínimas para pelo menos comer aquele pão da proposição. Ele não poderia, certo? Mas como nós vemos que ele é uma figura histórica, que é um tipo de Cristo, nós vemos que ele vai comer, mas aquilo não é tido como um pecado ali para ele, correto? E em relação, vamos lá, às impurezas femininas, vamos lá. As mulheres eram consideradas impuras quando tivessem contato com o seu próprio sangue nas seguintes situações: no fluxo menstrual, que tinha que durar 7 dias, certo? Ainda que tivesse mulheres que deixassem ali de escorrer o sangue ali com 4 ou 5 dias, mas ela tinha que cumprir ali os 7 dias ali de purificação, de isolamento. Nós temos ali no rompimento do ímen, quando a mulher perdia a virgindade, era 11 dias, e no fluido pós-parto, que varia de 40 dias, que a mulher ficaria reclusa, se a criança fosse menino, e 80 dias, se a criança fosse menina. E no fluxo hemorrágico, só que no fluxo hemorrágico, a mulher seria afastada do acampamento, igual na questão do homem, né, com o caso de Zube, porque nos casos de Zube, a pessoa tinha que se afastar completamente da congregação devido ao seu problema crônico. Vamos lá então, fluxo menstrual normal e hemorragia crônica. Vamos lá, quando a gente fala, irmãos, do período menstrual, a mulher ela não seria isolada fora do acampamento, mas seria reclusa em seu lar, pois tudo o que ela tocasse durante os 7 dias da sua impureza, seja objetos ou pessoas, deveria ser lavado e considerado impuro até o entardecer. Então, o que acontece? Quando a gente olha, irmãos, no caso da mulher, certo? A mulher menstruada. A mulher menstruada, ela deveria ficar ali num período, vamos chamar de período de descanso, reclusa, quietinha dentro do seu lar. Ela não iria fazer as atividades domésticas, quem iria fazer seriam outras pessoas, e iriam receber a alimentação adequada, o conforto e o carinho, só que as pessoas deveriam deixar ela durante aqueles 7 dias quietinho. A gente não pode ver isso de uma maneira ruim, irmãos, porque era uma forma de descanso, até porque a gente sabe que mulheres nesse período, vamos dizer, estão mais agitadas, estão emocionalmente mais frágeis. Essas mulheres, nesses momentos, estão com dor de cabeça, sentindo cólicas, varia do organismo de cada mulher. Então, nesse momento, elas eram preservadas ali, quietinho, recebendo todos os cuidados ali, certo? Mas com todo o cuidado possível para que ninguém pudesse ali, vamos dizer, se tornar impuro tocando naquela mulher. E era um descanso, inclusive, para o marido, porque, irmãos, dependendo dos maridos no mundo antigo, certo? Tinha maridos que era terrível, e a mulher normalmente sempre estava ali disponível ao marido. Tinha homens que, se não tivesse essas leis, eles realmente, sabe, eles não respeitariam esse momento aí que a mulher precisa ter um descanso. Agora, o que ocorre, irmãos? Por que a mulher é considerada impura? Vamos lá. Todo mês a mulher se prepara para engravidar. O útero da mulher é preparado para engravidar todo mês. Ela vai juntando ali aquele sangue dentro do útero, esperando que venha o sêmen, certo? O masculino, para fecundar no óvulo, e aquele sangue é que vai alimentar a criança, que vai gerar vida naquela criança. Então o judeu já tinha um pouco desse entendimento. Quando, vamos dizer, a mulher gera o filho, então ela não menstrua, porque aquele sangue será utilizado para a geração daquela vida. Ah, pastor, mas tem casos que a mulher, mesmo depois que engravida, continua menstruando. Irmãos, isso não é um caso normal, certo?
Só você olhar, ginecologistas, eles falam muito isso aí, que pode ser até uma lesão, algum problema, mas não é um caso normal, certo? Agora, quando a mulher não engravida, aquele sangue é expelido, certo? Ele é expelido, e aí depois daquele tempo, o organismo vai trabalhar e vai juntar de novo. Então, aquele sangue que é expelido é considerado como uma vida sendo jogada fora. Isso no contexto dos israelitas, não no nosso contexto, certo? Nós vamos entender que Deus comunicou essas coisas no passado, correto? Então, por conta disso, tanto o sêmen quanto a vida, sabe? O sangue que era expelido pela mulher era também um símbolo de morte, e por essa razão ela deveria ser reclusa ali, não poderia participar de festas, de momentos sagrados ali que tivesse na nação de Israel. Agora, no caso de fluxo menstrual desregulado ou hemorragia, como nos casos de Zub, aí era outra coisa, irmãos. Aí a pessoa tinha que ser, vamos dizer, reclusa fora do acampamento. E ela não poderia tocar em ninguém, obviamente, porque se ela tocasse alguém, ela tornaria as pessoas impuras. Quando essa mulher aqui, ó, ela tocou em Jesus, ela ficou trêmula. Ela pode ter ficado trêmula não somente em razão do impacto da cura que ela recebeu, do poder que ela recebeu e sentiu-se curada, mas também ela ficou com medo, irmãos, da reação que poderia ter o próprio Jesus e as pessoas que estavam ali. Porque Jesus, quando chegou e olhou para ela, sabe, ela não sabia se Jesus realmente poderia condená-la, sabe, naquela situação, falar alguma coisa para ela, você é impura, você tocou em mim, ou as pessoas ali queriam apedrejar, que ela poderia até ser apedrejada naquele instante, porque uma mulher impura não poderia tocar em ninguém, certo? Mas ali, Jesus olha para ela e tranquiliza ela, fala, filha, vai-te em paz, porque a tua fé te salvou, certo? E aqui nós temos representado aqui nesta imagem, ou seja, o Cristo que não purifica somente o exterior, mas que começa a purificar o nosso coração e a nossa vida, correto? Então, voltando aqui para o nosso estudo, nós vamos falar aqui um pouco sobre a purificação da mulher após o parto. Após o parto, normalmente a mulher elimina do útero um fluxo sanguíneo, que são os lóquios, durante um prazo de até 5 semanas, que seria mais ou menos ali, certo? Uns 30 dias, dependendo da mulher, talvez até um pouco de dias a mais. Então, em razão disso, irmãos, a lei, o que ocorre? A lei já disponibiliza um período mínimo, certo? Pós-parto, para que a mulher tivesse ali impura, reclusa no seu lar, no momento de descanso ali, durante 40 dias. Se fosse menino, né? Se fosse menino, ela ficaria 7 dias ali, descansando, né? No pós-parto, mas no 8º dia, certo? Pelo menos um menino teria que ser levado, pelo menos pelo pai ali, para ser circuncidado, certo? E a mulher ali, ela faria então sua primeira oferta de purificação. Depois ela voltaria e completaria mais 33 dias de descanso, reclusa no seu lar, para poder ali repousar ali e se recuperar bem a sua saúde, né? Já nos tempos bíblicos dava aí esses 40 dias, certo? Que era chamado um período de purificação, porque durante aqueles 40 dias ela estava expelindo ali os restos ali de parto ali, certo? Ou outro nome, né? Conforme foi dado aqui, mas ela estava expelindo coisas que saíam ali através do sangue. Agora, se a criança fosse menina, o período seria de 80 dias. Aí tem pessoas, pastor, por que 80 dias seria o dobro? Aí tem várias aqui, tem vários, irmãos, argumentos, sabe? Mas o argumento principal que eu quero trazer para você é o que tem na tradição judaica, na maioria ali dos intérpretes, que era a soma da impureza da mulher, que era de 40 dias, mas a impureza daquela criança que estava nascendo, da filha, certo? Mas pastor, por que a impureza da filha? Porque aquela menina que estava nascendo, eles acreditavam que aquela menina já seria uma futura mãe de filhos. Eles não recebiam a menina como se fosse uma menina estéril, mas a alegria que aquela menina fosse no futuro, sabe, uma mãe de numerosos filhos. Então eles recebiam aquela menina, sabe, fazia já antecipadamente um ritual de purificação ali de mais 40 dias, como uma forma de crer que Deus estava dando uma menina fértil ali para aquela família. E aí, se nós olharmos, irmãos, esse tempo ali em que a mulher estava pós-parto ali, realmente nessa situação ali de purificação, nós devemos entendermos como Deus estava resguardando a vida da mulher, poupando a mulher, irmãos,
de ter que se deslocar de casa e muitas das vezes ir para aquelas festas obrigatórias que ocorria 3 vezes no ano. Lembra? Festa dos Pães Asmos, festa dos Tabernáculos, festa do Yom Kippur, festa do Yom Kippur. Então eram três momentos assim que o pessoal tinha que sair de casa para poder estar, festa da Páscoa, melhor dizendo, né? Festa da Páscoa, dos Pães Asmos, e aí eles teriam então a festa ali também festa das primícias, festas ali dos tabernáculos, eram festas do Pentecoste, né? Festas sagradas que eles deveriam então participar ali diante da presença de Deus. Então, imagina as mulheres ali, pouco tempo ali, que ganharam neném, e cansadas ali, tendo que enfrentar um deserto, tendo que enfrentar ali um sol escaldante, tendo que enfrentar todas as intempéries ali do caminho, certo? Não tinha carro naquela época. Então, como Deus, Ele foi misericordioso, preservando aqui a saúde dessas mulheres. Então, tem também este lado humano que Deus providenciou através aqui desse ritual de purificação aqui, através desse tempo de reclusão para as mulheres que estavam aí nessa situação inadequada diante de Deus, certo? Inclusive eu coloquei aqui que, segundo a tradição judaica, desde a gravidez até 7 dias após o parto, a mulher israelita era considerada perigosamente enferma. Sendo assim, o marido tinha permissão nesses dias de violar até o sábado e outros dias sagrados por causa dela. Ou seja, realmente, irmãos, o homem deveria dedicar um momento de carinho todo especial por aquela mulher durante aqueles dias. Não só os dias da menstruação, mas sobretudo também nos dias ali em que a mulher estava ali, sabe, ganhando uma criança, ganhando um bebê. Então, tudo isso, irmãos, nós observamos que realmente fazia toda a diferença no cuidado das mulheres, olhando para esta parte humana, certo? Agora, irmãos, olhando como um todo, como nós falamos, a perca do sangue em todas as situações para as mulheres, certo? Simbolizava a morte, visto que o sangue representava a vida. Então, o ritual indicava que a mulher passava da morte para a vida. Por que eu coloquei isso daqui? Porque há outras explicações. Tem pessoas que acham que é porque o sangue só poderia ser derramado no tabernáculo, enfim, por conta dessas coisas. Mas não, irmãos, Deus ali realmente estava tratando de questões relacionadas à impureza externa, em razão dos filhos de Israel também ter este entendimento que o sangue simbolizava a vida e o sangue expelido ali fora tornava a mulher então em condições de impureza. E quando a mulher terminava os períodos de purificação, que ocorre, eles entendiam que era como se a mulher passasse da morte, no momento que estava expelindo o sangue, certo? Para a vida, que era o estancamento. E esse entendimento servia quando a mulher estava ali menstruada, quando a mulher estava ali terminando ali o seu período pós-parto, e até mesmo quando a mulher estava em caso de zúbio, vamos dizer, como nesses casos aqui, ó, da mulher do fluxo de sangue. Aqui, literalmente, ela passou da morte para a vida, porque a situação desta mulher, antes de receber o milagre, era realmente uma situação sofrida que ela vivia durante 12 anos. Agora, para encerrar, irmãos, esta lição, nós devemos ressaltar a importância dos efeitos pedagógicos desses rituais para os israelitas, no sentido de lembrá-los que o Deus Santíssimo resolveu habitar no meio deles e ilustrou as consequências da natureza caída, irmãos, no meio dos israelitas. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ela se afastava ali das questões religiosas, do convívio da família, da sociedade, enfim. Deus estava mostrando que o pecado ele causa prejuízos terríveis e danosos para a humanidade. E por isso, sempre precisamos nos aproximar de Deus, porque é a graça de Deus que vai sempre estar nos levando a sermos purificados por Deus. Então Deus apontou ali os problemas do pecado, apontou, mas também mostrou a sua graça ali, sempre purificando e auxiliando os israelitas em todas essas coisas. Lembrando que tudo isso, irmãos, não vale para os dias de hoje, certo? Hoje nós temos o Espírito Santo, o entendimento de todas as coisas, mas todos esses rituais, numa época em que as pessoas não tinham o Espírito Santo, em que as pessoas estavam aprendendo a ter um relacionamento com Deus, principalmente os hebreus que estavam vindo da terra do Egito, irmãos, toda essa forma didática que Deus usou, essa forma visual, isso foi fundamental para que o povo pudesse se lembrar
a grandeza de um Deus e o alto nível de santidade do Deus que eles estavam servindo. E imagine, mesmo com todas essas leis, o povo por diversas vezes ainda cometeu pecado, se afastou do Senhor. Imagine se Deus não tivesse nem feito essas leis. O que seria do povo, certo? Mas, como eu falei, estas leis também falam a nós princípios, irmãos, muito válidos para os dias de hoje. Porque assim como esse povo vivia, ali com Deus que estava presente no meio deles, e eles tinham que entender que tinham que viver uma vida em santidade, nós como cristãos, que não temos Deus vivendo em nosso meio, mas dentro de nós, Deus vive dentro de nós por meio do Espírito Santo. Nós devemos entender, irmãos, que a nossa vida tem que ser também uma vida pura, tem que ser uma vida que representa a santidade de Deus, que representa o caráter moral do nosso Deus diante deste mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta lição. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.